padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amado irmão, amada irmã, este pequeno e significativo trecho do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no contexto amplo e riquíssimo do Sermão da Montanha, esta indicação é para nós preciosíssima, exatamente porque na nossa espiritualidade cristã somos chamados a nos qualificar como pessoa, em gestos, atitudes, palavras, postura. Hoje, para nós, convençamos-nos, o importante e o que faz a diferença é a qualidade do nosso jeito de ser. O nosso jeito de ser como testemunho. Por isso, a dinâmica cristã da conversão nos remete sempre como gesto de humildade ao si mesmo de cada um de nós. O ponto de partida nunca é o juízo emitido a respeito dos outros. Há uma tendência humana, sempre com toda facilidade, de emitir juízos a respeito dos outros. Tomar clichês e colocar nas pessoas. Formatar as pessoas em camisas de forças a respeito do que se pensa e não raramente de maneira preconceituosa, criando situações de discriminação e alimentando a exclusão. Meu irmão, minha irmã, o mais importante e como ponto de partida é exatamente avaliar-se, autoavaliar-se. Não tenhamos medo de comprometer a verdade a respeito dos outros, das coisas e da realidade à nossa volta. Mas é preciso olhar a si. Olhar a si é o mais importante, particularmente no modo de tratar o outro. Cada um de nós pode crescer muito, ganhar muito e qualificar o seu testemunho quando olhamos ao longo de um dia, de cada dia e de todas as circunstâncias, como nos colocamos diante do outro que é diferente, do outro que é pobre, do outro que é enfermo, do outro que é inocente, precisado, do outro que é mais importante do que eu, do outro que é o outro. Este é o caminho que nos leva a conquistar os traços de Cristo. Afinal, somos discípulos dele. Com ele devemos nos parecer. Eu aqui lembro de São Gregório de Nissa, quando ele escrevia do tratado sobre a verdadeira imagem do cristão, ao dizer, um exemplo importante e fundamental, falando de Paulo. São Gregório de Nissa comenta: Paulo sabe quem é Cristo, mais acuradamente do que todos,
Com efeito, por suas atitudes, mostrou como deve ser quem recebe o nome do Senhor, porque o imitou tão exatamente que revelou em si mesmo o próprio Senhor. Por tal imitação cheia de amor, transferiu seu espírito para o exemplo, de modo que não mais parecia ser Paulo e sim Cristo, como ele mesmo bem o diz, reconhecendo a graça em si. Quereis uma prova daquele que em mim fala, o Cristo, e mais, vivo eu, já não eu, mas é Cristo que vive em mim. Manifestou então para nós que força possui este nome de Cristo ao dizer que Cristo é a virtude de Deus, a sabedoria, a paz. Meu irmão, minha irmã, acolher a indicação da dinâmica cristã de não julgar os outros, de não pensar em tirar o cisco do olho do outro, só depois tirar a trave do próprio olho, é qualificar-se nessa direção de assumir Cristo como o exemplo e como o modelo, e de ser digno e honrar o ter o nome de cristão. Essa é a nossa contribuição fundamental no contexto do nosso mundo neste tempo, na família, no trabalho e em todos os lugares. Tenhamos esta força e a bênção de Deus venha sobre nós. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais somos obrigados a orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, no alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.